Olá pessoal, meu nome é Gabriel Araújo, estamos aqui hoje do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG para conversar com a professora Marta Giovanetti. A professora Marta foi uma das primeiras que sequenciou o genoma do coronavírus na Itália, certo, professora? Eu participei na análise estrutural dos genomas que foram gerados na Itália. Sim. E aí, a partir disso, a gente vai bater uma breve conversa sobre esse momento do coronavírus no mundo. Aí primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Tá certo, muito obrigada. Então, meu nome é Marta Giovanetti, eu sou pesquisadora visitante da Fundação Osvaldo Cruz. Trabalho atualmente no laboratório de referência de flavivírus, liderado pela doutora Anna Bispo, e trabalho juntamente ao Dr. Luiz Carlos Júnior Alcântara em um projeto de vigilância genômica ativa em tempo real dos patógenos arbovirais emergentes e reemergentes no Brasil. Então, foi junto ao Dr. Luiz que, em colaborações com instituições nacionais, quais a Universidade de São Paulo e também a Universidade de Oxford e Birmingham, na Inglaterra, que a gente implementou pela primeira vez no Brasil e também na América Latina, o utilizo de uma técnica de sequenciamento de terceira geração, chamada Ser-Minion, desenvolvida pela Oxford Nanopore, que foi utilizada principalmente para monitorar a emergência do vírus Zika, e mais tarde também foi estendida para outros arbovírus circulantes e co-circulantes no Brasil, incluindo o vírus chikungunya e também dengue e a emergência da febre amarela. Professora, começando mais essa conversa mesmo sobre o coronavírus agora, porque eu vi os dados da Johns Hopkins University hoje cedo, que ela está compilando diariamente os dados de casos confirmados e mortes no mundo. Hoje é quinta-feira, né, dia 5 de março, e hoje foram 95.748 casos confirmados no mundo, 3.286 mortes e 53.423 recuperações. Ou seja, a gente está falando de um vírus de baixa letalidade. Por que, então, esse grande alarde sobre o coronavírus agora, em diversas esferas, né, digamos assim? Atualmente, a gente precisa dizer que para nós pesquisadores, né, o ano 2019 de fato começou de forma 2020 começou de forma um pouco agitada, né, pela emergência desse novo vírus. Então a gente já veio, né, de um cenário nos últimos anos um pouco alarmante, né, devido à emergência do vírus Zika, à reemergência do vírus da febre amarela, também a circulação, aumento de gravidades clínicas associada à circulação do vírus chikungunya. E assim, em 2019, né, os primeiros casos dessa nova doenças respiratórias ligada a essa cepa número 7, né, dessa grande família chamada ser coronavírus, de fato uma cepa que foi identificada a ser um novel coronavírus, né, uma forma nova. Então, assim, o que a gente está acompanhando, né, é esse cenário atual. Então, desde os primeiros casos que foram identificados, né, na cidade de Wuhan, na China, a gente observou uma rápida dispersão do vírus, né, tanto no continente asiático quanto na Europa, na Oceânia e até também chegando na América Latina, né. Os primeiros casos foram confirmados por nossos colaboradores na Universidade de São Paulo, Instituto de Medicina Tropical, pelo grupo liderado pela doutora Esther Sabino. Então, assim, atualmente a nossa preocupação, né, da um ponto de vista científico, é realmente tentar de fazer um effort mundial entre expertise diferentes, né, de instituições também e colaboradores nacionais e internacionais, para que a gente possa se tornar pronto para enfrentar também a epidemia dessa nova cepa viral que está circulando no mundo inteiro. Você acha que dá para prever ou existe algum tipo de risco da epidemia aqui no país? Então, por ser um vírus respiratório, a gente sabe que de fato, né, a transmissão é a transmissão por via aérea. Então, de fato, não existem grandes formas de precaução. Além de, obviamente, né, as preconizzadas também pelo Ministério da Saúde, que são, obviamente, lavar as mãos várias vezes também, utilizar máscara, né, quando a gente se encontra em lugares muito poluídos, né. Mas, assim, com certeza, a gente precisa dizer que no Brasil, atualmente, a grande barreira para a transmissão e também a dispersão do vírus é, com certeza, também o clima, né? A estação do ano, de fato, um clima tropical e, de fato, a gente se encontra em estação estiva, né? Então, por ser estate em si, isso poderia, a gente acredita que seja a maior barreira para que, de fato, se registre uma grande epidemia aqui no Brasil.
Houve também uma explosão de casos suspeitos ao redor do país. Existe algo que explica isso? Isso a gente tem que ter também, né? Isso sempre acontece no curso de uma epidemia. Principalmente a gente precisa considerar duas coisas importantes. A nossa obrigação enquanto pesquisadores é tentar de correr não para dar notícia, mas para fazer ciência, para tentar de encontrar respostas que sejam respostas, né, para que as autoridades de saúde pública, Ministério junto, Organização Pan-Americana de Saúde e as autoridades locais, né, as várias secretarias de saúde pública possam ser capazes e prontos a enfrentar essa epidemia e a contê-la também. E quanto à parte de pesquisa, então, até para dar uma resposta, vamos dizer, à população geral, né, quanto à transmissão desse novo patógeno, mas também na parte de pesquisa para a gente tentar de optimizar métodos diagnósticos e ou até elaboração de uma vacina que possa nos permitir, né, de nos tornar imunes, né, contra a infecção causada por esse patógeno. E muitos casos são também notificados, isso é devido também ao fato que existe também um alarmismo mediático, né? Então isso também, infelizmente, no curso das epidemias acontece. Então, durante uma epidemia como essa, um simples resfriado poderia ser considerado, né, um dos sintomas do coronavírus. Então, a gente precisa utilizar, obviamente, uma balança que seja criteriosa para tentar de conter ou até discriminar os casos possíveis suspeitos, né? Tanto que foi preconizado, a gente precisa conhecer, por exemplo, o histórico de viagem, porque a gente sabe que grandes epidemias como essa, a dispersão também é causada da mobilidade global, né? Ou seja, a globalização, de fato, hoje as distâncias se tornaram pequenas, então facilitaram também a emergência de patógenos e a introdução de novos patógenos nos continentes onde não havia ainda sido identificados. Mas tem duas coisas muito legais que estão acontecendo agora, nesse momento, que é realmente isso que você falou da reunião dos esforços de pesquisadores e pesquisadoras para, enfim, desvendar e solucionar esse problema de um modo mais rápido possível. E também eu estava conversando com o professor Luiz, ele mencionou a plataforma Virological. Virological, sim. Que também é uma publicação de pré-artigos, que ainda não são bem artigos, para discussão. Eu queria, na verdade, entender um pouco mais desse contexto de colaboração entre pesquisadores e qual que é, enfim, as potências, as limitações da pesquisa nesse momento sobre o tema. Assim, uma coisa que a gente precisa considerar na pesquisa é que, de fato, ninguém nada sozinho, então a gente consegue alcançar grandes resultados se a gente colabora e trabalha em conjunto, tá? Unendo, obviamente, forças e também effort mesmo diferentes, mundiais, né? Quanto a virological.org, ela é uma plataforma de livre acesso, de fato é um blog científico que é restrito, é público, mas há um acesso restrito para a comunidade científica, obviamente, então pesquisadores, exato, pesquisadores que acompanham, né, essa dispersão do vírus em tempo real, eles podem atualizar os dados mesmo que estão sendo gerados para que toda a comunidade científica possa acompanhar em tempo real o aumento de casos, o aumento de sequências que foram geradas. E acho que sim, a gente pode já observar durante essa infecção, né, essa nova emergência, essa nova epidemia, que de fato quantas coisas mudaram, né, desde 2016. A gente experienciou a epidemia do vírus Zika e durante a epidemia do vírus Zika a gente demorou um tempo, né, para que fosse possível com a grande rapidez gerar sequências genômicas completas. Agora, em 2 meses de epidemia, quase 3 meses de epidemia, são disponíveis já mais de 150 genomas completos do coronavírus, isolados em vários países do mundo. Então, isso significa, de fato, que a comunidade científica está se tornando também mais forte e é pronta também a responder rapidamente contra a emergência de um determinado patógeno. E essa variedade de genomas e de materiais genéticos indica também uma variedade não uma variedade, mas uma possibilidade alta de mutação do próprio vírus, correto ou não? Característica intrínseca de um vírus, né, é a capacidade de acumular mutações ao longo do genoma, ao longo do tempo. Isso constitui uma sorta de mecanismo de defesa do vírus à resposta imune do hospedeiro, tá? Então, o vírus precisa, de fato, para se replicar, né, ao longo do tempo, acumularem essas mutações ao longo do genoma, para ele sobreviver, de fato, porque senão a gente ficaria imune, de fato. E o que é importante no curso de epidemias como essa é
gerar dados genômicos completos para que seja possível decifrar, né, a combinação das bases nucleotídicas, né, do patógeno responsável da determinada epidemia e para que seja possível também, por exemplo, identificar mutações que poderiam ser específicas do surto que está sendo registrado numa específica área do mundo, para que possa ser possível até combinar, por exemplo, eu entender mais a respeito dos mecanismos patogenéticos do vírus, ou seja, como é que o vírus é capaz de gerar, se for capaz de gerar, uma gravidade clínica diferenciada em pacientes diferentes. Isso é importante também para tentar de estabelecer uma terapia que seja até paciente específico e o desenvolvimento de vacina e método diagnóstico que possam permitir rapidamente a detecção desses patógenos. Então não é uma garantia, por exemplo, que uma pessoa que pegou um vírus, pegou o coronavírus, nesse caso, vai ficar imune a ele depois. Ainda não tem pesquisas que comprovem isso. Bom, isso ainda, a gente não pode, nesse momento, não me sinto também de afirmar, né, nada disso tudo, porque de fato a gente está experienciando pela primeira vez, né, esse vírus, a emergência desse patógeno, então vários estudos estão sendo realizados, né, inclusive também a Fiocruz, Biomanguino está trabalhando no desenvolvimento tanto de uma vacina, né, quanto também de um método diagnóstico que possa facilitar a detecção, mas quanto mesmo a imunidade do patógeno, a gente precisa aguardar ancora um tempo. Li um dos seus artigos, principalmente o The Global Spread of the 2019 Novel Coronavirus, que ele comenta, teve um ponto que me interessou bastante, que você, logo no momento da discussão, vocês vão comentar que, só fazer uma breve colinha, que existia um padrão recorrente do beta-coronavírus, exatamente, em epidemias periódicas, fazendo a comparação com o SARS, que teve a epidemia em 2002, e com outras situações. Isso, primeiro, se essa interpretação foi correta, e segundo, será que isso poderia ter sido evitado ou poderia ter sido evitável numa futura ocasião, de alguma maneira? Uma coisa que está sendo muito investigada nesse momento, né, é que gerou um grande alarmismo quanto à transmissão, né, desse coronavírus foi, mas como é que ele, né, como é que começou essa epidemia. Então, uma coisa que está sendo muito questionada nesse momento é que foram sugeridos, né, vários possíveis hospedeiros que poderiam estar relacionados, né, à dispersão desse patógeno, foi justamente a questão do hospedeiro. Será que existe um hospedeiro intermédio? Foi sugerido como hospedeiro muito mais próximo, né, à presença de morcego, então esse tráfego mesmo até nos markets, né, de, enfim, ossos diferentes, incluindo tanto morcego, quanto também foi sugerido, por exemplo, o pangolim, que é outra possibilidade, foi sugerido snake. Então, sim, tudo o que acontece nessa época de surto, né, isso infelizmente às vezes acaba sendo um do problema da pesquisa em geral, né, é tentar de lançar esse tipo de informações com extrema cautela, porque poderiam gerar também um misunderstanding mediático e poderiam não ajudar, né, de fato, a compreensão desse patógeno. Então, assim, de fato, são muitas coisas que estão sendo ainda investigadas, quanto principalmente, né, a possibilidade de ser realmente o morcego o principal hospedeiro responsável da transmissão, e ou se existe também algum outro hospedeiro intermediário que possa ter permitido essa passagem até chegar aos humanos, né, que são os hospedeiros últimos. Dada essa rápida e fácil transmissão do vírus, o que a gente pode esperar assim, de cenário? Dá para fazer algum tipo de previsão? Bom, previsões, né, a gente não consegue fazer, a gente precisa conhecer de fato, a gente precisa estar pronto a nível científico mesmo, utilizando técnicas que possam nos permitir de detectá-lo rapidamente. Já isso ajuda na tomada, né, de decisões em saúde pública quanto ao rastreamento e mesmo a limitação, né, da epidemia causada por esse vírus. E, por outro lado, é importante, como eu falei, né, fazer esse effort mundial para que seja possível, juntando expertise diferentes mesmo, a gente se tornar pronto a mesmo ser capaz de responder rapidamente contra essa nova ameaça mundial. Quanto à taxa de transmissão, de fato, por ser um vírus respiratório, como a gente viu, a gente está acompanhando o cenário mundial, né? Os números eles sobem
de fato todos os dias, exatamente. Então, por ser um vírus respiratório, né, a transmissão é aérea, então a gente não consegue tentar de restringir, tanto que desde os primeiros casos na China, né, ele foi se espalhando no mundo inteiro, né, se tornando uma ameaça mundial, de fato. E uma grande preocupação em saúde pública para a população em geral. É isso, professora. Muito obrigado pela sua colaboração e, enfim, boa sorte nas pesquisas futuras. Obrigada.